Boa noite, feliz sábado. Deus abençoe a sua presença aqui nesse lugar, nessa casa de oração. Agradecemos o coral de angolanos que nos ajudou a abrir nosso coração a Deus nessa noite. Há momentos na nossa vida que a gente precisa muito uns dos outros. Às vezes nem sempre todo mundo aqui precisa de muitos amigos. Mas talvez você que está aqui hoje à noite precise de pelo menos uma pessoa que você possa de fato ter como amigo. Uma das coisas que eu observei nesse 1 ano e meio no NASP, a despeito de ter aqui mais ou menos 7.000 pessoas, é um dos lugares que as pessoas se sentem mais solitárias. É interessante isso. Como que pode um lugar que tenha quase 7.000 pessoas transitando ter pessoas que não se sentem parte disso? Pessoas que acham que ninguém se importa com elas. Isso é o mundo ocidental que tem essa crise. Em qualquer lugar que você vai, em qualquer grande universidade, é comum pessoas se sentirem isoladas, a despeito de estar num convívio com muitas outras. E de repente com você pode ser que nunca aconteça isso. Tem pessoas muito bem relacionadas que nunca sentiram solidão. Mas há outros que não são assim. O começo do sábado é um momento especial onde nós somos lembrados que existe um Deus que é Pai, que visita os seus filhos. E algumas vezes você pode estar aqui e achar que Deus não está te visitando. A maioria das vezes Deus não vem em pessoa. Ele toca a vida de alguém para se aproximar de nós. E nessa noite eu gostaria que a gente desenvolvesse um culto de oração. Nós temos vários motivos para buscar a Deus de maneira especial. Então eu convido vocês a começar uma jornada comigo de oração através da Bíblia. Na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5. Então procurem por gentileza na sua Bíblia, a maneira que você tem de ler a palavra de Deus. A carta, a epístola de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 13. Diz assim, Tiago 5, verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém feliz, contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Queridos irmãos, se algum entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dessa pessoa, e cobrirá multidão de pecados. Eu gostaria que vocês atentassem a um detalhe importante aqui, nessa orientação pastoral. A oração pastoral, a orientação pastoral que Tiago termina a sua carta, está dizendo o seguinte: quando você estiver aflito, o que devemos fazer? Orar. Eu recebo várias pessoas durante o dia, aqui dentro, na minha casa, ou andando, que são aflitas. Eu encontrei com várias pessoas que tiveram que parar o curso, porque não tem como pagar, estão aflitas. O que devemos fazer quando estamos em aflição? O que você faz quando está em aflição?
Aqui um remédio bem simples. É para fazer o quê? Orar. Então, quando você estiver passando por qualquer momento de aflição, não importa a sua idade e quanto tempo de conhecimento de Deus você tenha, qual é o conselho de Deus para você fazer hoje à noite? Orar. Se você está feliz, algo maravilhoso aconteceu na sua vida, o que você é aconselhado a fazer? Cantar louvores. Louve a Deus. Certo? Cantar. Uma coisa que nós aqui no NASP gostamos muito de cantar. Então, o cântico é resultado de que eu estou expressando alegria. Quando estivermos doentes, o que é para fazer? Chama os médicos e dê um remédio para ele. Sim ou não? Sim. É que o médico, o presbítero, o pastor, o professor, o servo de Deus, homem ou mulher, pode fazer o que está escrito aqui. Chama os presbíteros, chama aquelas pessoas que dirigem, ou aquelas pessoas que gostam de interceder, de orar, e peça que orem. E faça mais o quê? Unja. A unção no tempo bíblico tinha a ver com remédio, com medicação também. Mas tinha a ver com um símbolo de que aquele doente, aquele enfermo, era entregar aquela situação ao Senhor, o médico dos médicos, para que aquela pessoa pudesse receber de Deus poder, unção, transformação, renovação, perdão dos pecados e assim por diante. Então, chama os presbíteros, chama os apóstolos, os líderes da igreja, os sacerdotes, os médicos, quem estiver se ocupando de orar, interceder, de ajudar essas pessoas, e ore e unja, em nome de quem? De Jesus, do Senhor. E se ele tiver pecados, o que acontecerão com seus pecados? Serão o quê? Perdoados. Que tipo de doença precisa ser levada à unção? Tem alguma doença específica? Quando você tem um câncer, é convidado a orar e ungir. Mas quando você tem uma depressão, ninguém unge você, porque esse é um outro tipo de doença. Existe alguma categoria de doença que não deveria ser levada a Deus em oração? Quando você estiver quase morrendo, então aí você chama os presbíteros e faça unção para preparar a pessoa para a morte. Certo ou errado? Qual é o propósito da unção e da oração da fé? O que diz o texto? Quando alguém estiver enfermo, chame quem? Os presbíteros. E ore pelo enfermo, ungindo-o no nome do Senhor. E se tiver pecado, serão perdoados. Aí ele diz assim: confessai vossos pecados uns aos outros, para serdes o quê? Perdoados. E que mais que diz aí o texto? Pode me ajudar? A oração de um justo é eficaz. Quem pode mudar o rumo da vida de uma pessoa? É o justo? É Deus? É a pessoa que busca o presbítero? É o óleo que unge? O medicamento que se toma? O que pode mudar o rumo de uma pessoa? Então, vê um exemplo. Elias era um homem como nós. Tinha tentações de adultério, tinha tentações de beber, tinha tentações de fazer mau uso do dinheiro, tinha tentações de comer muito à noite, tinha tentações de brigar com as pessoas, tinha tentações de ser indiferente com elas, tinha tentação na ira, tentações, como qualquer outra pessoa, o ser humano tem. Mas o que fez diferença na vida de Elias? O que diz a respeito da vida de oração de Elias? Ele orou com eficiência. E por 3 anos e 6 meses não houve chuva. Ele voltou ao rei e orou a Deus. Aí o povo de Israel tomou uma decisão depois de 3 anos e 6 meses. E Deus enviou chuva de novo.
Quem fez a diferença? Deus, Elias ou o povo? Quem fez a diferença? Quem mudou o rumo da história? Hã? Deus sabia que não tinha chuva? Sim ou não? O povo sabia que não tinha chuva? Elias sabia que não tinha chuva. Deus precisa que alguém ore para ser movido e mover os céus para mandar chuva? Não, Deus não precisa disso. Por que que Deus ouviu Elias e não ouviu outras pessoas? Aqui está uma coisa importante. Então, aqui, o que nós estamos conversando aqui, estamos falando com a carta de Tiago. É uma carta escrita para cristãos. O que aconteceu com Elias não era uma mensagem para os fenícios, nem para os egípcios. Era uma mensagem para os israelitas, para as pessoas que criam no Deus Jeová, o Deus eterno. E aqui está uma coisa muito importante. As pessoas que fizeram uma confissão de fé em Deus, por compreender mais a respeito de Deus, têm uma visão diferente de Deus. O que aconteceu no período de Elias foi que houve um momento na história em que a liderança política de Israel e a liderança espiritual passou a mudar a sua direção de adoração. Passaram a aderir a Baal, as suas divindades e os seus costumes, ao ponto que se misturou de tal forma que já não se sabia mais o certo e o errado. Então se clamou a Baal por chuva, e outros clamavam a Deus por chuva. O povo de Israel, o reino do norte, estava o quê? Dividido. Uma casa dividida, disse Jesus, não tem condição de sobreviver. Então, a única linguagem que aquele povo pôde entender foi quando um homem que não tinha o coração dividido, um homem que tinha, a despeito das suas debilidades, ele tinha um coração voltado a Deus. Esse homem, com todas as debilidades, que tinha um coração voltado a Deus, ele recebe uma mensagem de Deus para falar com o rei, o responsável espiritual e politicamente do seu país. E ele diz assim: por 3 anos e 6 meses não vai cair chuva do céu. E não caiu. Porque naquele contexto, Deus e Baal estavam dividindo o coração das pessoas. As pessoas estavam divididas entre Deus e Baal. Baal não conseguiu atender as expectativas. Depois de 3 anos e meio, diz aí que Elias voltou ao rei, mas antes de voltar ao rei, ele fez um convite para os profetas de Baal irem ao Monte Carmelo, junto com ele, e fazer uma petição, uma oração a Deus. Eu pergunto, a oração pode mudar o rumo das coisas? Sim ou não? Você veio hoje à noite aqui, você gostaria de mudar que rumo na sua vida? Que circunstância você quer mudar na sua vida? A sua oração hoje à noite pode mudar o rumo das coisas? Eu vou colocar um vídeo para vocês, antes da gente continuar essa história. Não sei se você está preparado aqui. O presidente mais maluco do momento, ele fez uma declaração. Eu gostaria que vocês vissem o que ele pediu para o seu país fazer. Pronto, aí o vídeo? Show aí, Beni? Talvez você já viu esse vídeo. We invite all Americans to join us as we continue to pray for those who have lost family members and friends, and for those who are suffering from this great crisis. And behind me, we have faith-based people who are highly respected, and especially so in their communities, where they're not only respected, but they're loved. Evangelical leaders, Christian leaders, many people of faith. And I just want to thank you all for being with us today, because we're going to be signing
a day of prayer, and that'll be on Sunday. It'll be a very special day, and I don't know when this was done last, but it's been a long time ago. Is that a correct statement? It's been a long time ago. Okay. So this is going to fall. Dá uma pausa no vídeo aqui. Mr. President, I think... Dá uma pausa no vídeo. Donald Trump, movido por vários líderes religiosos, por uma crise no Texas, uma chuva forte, que inundou vários lugares, ele movido por essa circunstância, ele convida o seu país a fazer o quê? Orar. Bom, para muitos adventistas, esse vídeo está dizendo o seguinte, está vendo? Donald Trump está assinando o decreto dominical. O que o Donald Trump fez é correto ou é incorreto? No entendimento que ele tem como presidente de uma nação secular cristã, ele fez o correto ou incorreto? Mas o Estado não é laico? Por que nós precisamos orar, se o Estado é laico? O Estado de fato é laico? Existe alguma pessoa que é laica? Existe alguma nação que é assim? Não, nós somos o que nós cremos. Não importa onde você mora, onde você vive. Mas olha que interessante, esse presidente, que em certo sentido não é querido por muitas pessoas do mundo, tem um seu momento, que eu acredito, de importância na história, porque ele convida o seu país a orar num momento de grande crise de um Estado. E hoje à noite, tem milhões de americanos orando, porque se o furacão aconteceu o mesmo que aconteceu no Caribe, muitas pessoas ficarão sem nada. Talvez a gente não consiga entender isso aqui, porque a gente não tem esse tipo de tragédia no nosso meio. Mas eu pergunto, a oração de Donald Trump, ou assinar um decreto de lei oficializando o domingo como um dia especial de oração, devido às tragédias, pode mudar a história de um país? Ou não pode? Quem deveria tomar a iniciativa disso? Deveria nós aqui no Brasil, você aqui no NAS, tomar iniciativa por alguma coisa importante? Veja a continuidade desse vídeo. Veja como esse pastor, que eu não sei nem que denominação ele é, a oração que ele fez pelo seu país. Mr. President, I think it goes without saying that at a moment like this, we all come together as Americans. We all bow to Almighty God. We ask for His grace and His mercy over those who are affected. And we thank you, the Vice President, and your entire team, FEMA, everything you're doing to deploy every resource of government to help those who've been affected. And most of all, Mr. President, we thank you for acknowledging that ultimately it is God who is the source of our unity as Americans, and I thank you for issuing this proclamation today. Thank you. I appreciate it. Pastor Jervis? Yes. Prayer? Let's pray together, may we? Observe essa oração. Father, your word says, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and seek your face, you will forgive their sins and heal their land. Father, I thank you that we have a president, President Donald Trump, who believes in the power of prayer. We thank you for a vice president like Vice President Pence, who works alongside of him. And we thank you that the president had the wisdom to call our nation right now for a day of prayer this coming weekend. Father, this is what we need. We pray for healing for our country. Yes. We pray for physical healing for those who have suffered the devastation from Hurricane Harvey. Father, be with them. Provide for their needs. Help us to be the embodiment of Jesus Christ as we minister to them. But Father, we also want to pray for spiritual healing, emotional healing for our country. This country has been bitterly divided for decades upon decades, and now you have given us a gift
President Donald Trump, who wants to bring healing to this country, and he is bringing healing to this country. And I pray that you would give him and Vice President Pence the wisdom they need to truly make our country the country you want us to be. We want America to be great again. And we can know that America can only be great if America is good. And we know we have a president who wants to make America good. I pray your blessing upon him, the First Lady, their family. Give them wisdom as they seek to honor you. And we pray this in the name of the Lord Jesus Christ, who came and died and rose again, that we might have eternal life. It's in his name that we pray. Amen. Amen. Okay. Veja só, às vezes pessoas com menos entendimento espiritual que nós são movidas diante da tragédia para reunir o seu país e orar. Quanto nós fazemos isso? Eu fiquei impressionado com essa atitude dele, a despeito de não concordar com a visão política dele, mas Deus muitas vezes permite situações na terra e gostaria de ver os seus governantes, os seus líderes, o seu povo se levantar, orar e agir num momento tão importante da história. Aqui no NASP, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, mas muitos motivos para orar. E nenhum substitui o outro. E a razão que nós podemos orar, porque nós conhecemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E o sonho de Cristo é que o seu povo se torne um povo de oração, um povo que o busque de todo o coração. Eu gostaria que você fosse comigo agora ao livro do Êxodo, no capítulo 33. Nesse capítulo, nós temos aqui um homem parecido com Elias, que também está no momento difícil do seu povo. No tempo de Elias, a maioria havia escolhido Baal. No tempo de Moisés, a maioria gostaria de voltar para o Egito. Haviam quebrado as orientações de Deus e a aliança com Deus. E no capítulo 33, no verso 12, aliás, no capítulo 32, capítulo 33, verso 12. Êxodo 33, verso 12. Disse Moisés a Deus, o Senhor. Veja a oração de Moisés. Tu me dizes, faça subir este povo, porém não me desse saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, Senhor, se achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés pede a Deus algo muito pontual. Senhor, razão pela qual nós existimos e estamos aqui e vamos para a terra prometida, é por causa da tua presença. A tua presença que faz a diferença na nossa vida e no nosso povo. Moisés pega um povo que cometeu muitas falhas, mas não desiste dele. E diz assim, Senhor, para chegarmos na terra prometida, precisamos de ti, da tua presença. Elias pega um povo dividido.
acostumado com a cultura cananeia de Baal, dividido, mas vai ao Monte Carmelo, e lá no monte, ele clama a Deus, sozinho, e Deus ouve a sua prece. Deus ouviu Moisés, Deus ouviu Elias. Deus começou a trazer mudança, porque alguém se preocupou, não se acomodou diante do problema. Nesse momento eu gostaria que você me ajudasse, que o Espírito de Deus possa estar sobre todos vocês aqui, para a gente se unir em oração, amém? Eu gostaria de colocar aqui primeiramente oração, que você orasse para que haja união, unidade, dentro da família UNASP, entre todas as pessoas. Quero que você ore também para que haja um espírito de retorno a Deus. Nós muitas vezes mantemos vários tipos de costumes que nos afastam uns dos outros, nos divide como pessoas. E nós precisamos, num momento como esse, de união. Precisamos de ajuda espiritual, uns com os outros. Eu gostaria que vocês orassem, nesse momento, para que toda pessoa que está em aflição possa encontrar em alguém do NASP, ou em alguém, nesse momento, ajuda espiritual, ajuda emocional. Quero também que vocês orem para que o nosso Deus se revele a nós, nos ajude. Então convido você nesse momento a se colocar ajoelhado, todos que podem se ajoelhar, e individualmente você vai conversar com Deus. Coloque-se diante de Deus e nos ajude. Vamos juntos buscar o Senhor, clamando para que Ele habite em nós e faça a sua vontade neste lugar, em nossas vidas. Amém, Senhor. Eu convido ainda você a abrir a Bíblia em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, verso 4. Neemias vivia na terra da Medopérsia, em Suzã. Trabalhava no palácio real. As saudades da sua terra era grande. Ele recebeu notícias de que o seu país continuava devastado, as pessoas desinteressadas na reconstrução. Ele ouve as notícias e diz aqui o verso 4: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu sei que nós brasileiros não somos tão nacionalistas. Dificilmente alguém, no dia de 7 de setembro, teve alguém que fez isso. Ao ler as notícias, ao ler as delações de envolvidos em corrupção, ao ver tanto dinheiro desviado, com tanta gente com fome, com tanta gente querendo estudar, não ter dinheiro para pagar as mensalidades, alguém se assentou ontem e chorou pelo Brasil? Alguém fez isso? Alguém passou alguns dias em oração: Senhor, esse é meu país. Alguém aqui assistiu algum desfile ontem?
alguns. Nós vivemos num país sem identidade, um país descaracterizado. Somos um dos povos mais desunidos do planeta. Enquanto uns querem uma coisa, outros querem outra. Nós temos muitas dificuldades. Não sei se tem, humanamente não existe cura. Mas será que nós, adventistas, brasileiros e outros povos que estão aqui, será que podemos nós fazer alguma diferença pelo nosso povo? Diz que Neemias chorou muito, buscou a Deus. E veja o que ele diz, veja a oração que Neemias fez. Só ele e Deus. Ele fez uma oração, e essa oração, de alguma forma, Deus mudou o rumo do seu povo. Olha o que ele disse, verso 5: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande amor e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Queridos, a sua oração não é deixada sem ser ouvida. Deus ouviu Neemias, e ele pediu que Deus não ouvisse somente ele, mas ouvisse outras pessoas que orassem pelo seu país. Eu gostaria que você não deixasse de interceder pelo nosso país, pela conversão das pessoas. Eu gostaria que nós pudéssemos colocar mais nas nossas postagens intercessão pelo nosso país, intercessão pelas pessoas. Nós temos usado muitas vezes a rede social mais para falar mal, mais para debochar, mais para bagunçar, mais para se divertir nas custas dos outros, do que em buscar de fato uma mudança para um país melhor. Deus nos convida, como membros dessa comunidade, a fazer alguma coisa diferente. Deus está disposto a ouvir você como Ele ouviu Elias. Aqui nós temos um menino, Josias Falcão, que está diagnosticado com a meningite, ele está melhor. Uma só pessoa, Jesus daria a vida por ela. Quanto nós estamos unidos em orar por ele? Será que nós precisamos de uma pessoa à beira da morte para se unir em oração? Será que a gente precisa de um furacão que pode devastar metade de um estado para a gente se unir em oração? Será que a gente precisa chegar no momento de não ter nenhum tostão para pagar a escola, para buscar a Deus em oração? Eu gostaria que nós fôssemos uma comunidade mais atenta ao nosso Pai. Por isso que você um dia entregou sua vida a Jesus. Quantos de vocês aqui um dia aceitaram a Cristo, estudaram a palavra de Deus e decidiram pelo batismo, aceitando a Jesus, foram batizados nas águas? Levanta as mãos aqui. Você pode cantar assim: Jesus Cristo mudou o meu viver? De fato, Jesus mudou a sua vida? Quando Jesus mudou a vida dos discípulos, o que eles mais pediram para Jesus foi: Senhor, ensina-nos hebraico.
Nós precisamos muito falar hebraico, senão as pessoas não vão nos entender. Foi isso que eles pediram? Senhor Jesus, ensina-nos a história dos filósofos gregos. Nós precisamos de mais deles, porque nós vamos um dia pregar na Grécia. Foram isso que os discípulos pediram? Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ensine inglês. Sem inglês não temos como pregar o evangelho. Foi isso que eles pediram? Não. Não estou dizendo que hebraico não é importante, que inglês não é importante, que filosofia não é importante, que qualquer outra matéria não seja importante. Mas sabe o que aconteceu com a nossa educação? Nós esquecemos de aprender o mais importante. Ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Quem sabe orar, muda país, muda nação. Quanto de grego, filosofia sabia Neemias? Nada. Ele era um copeiro, mas ele mudou o rumo do seu país. Quanto de Bíblia Rainha Esther sabia? O suficiente para convidar suas amigas a orar por 3 dias e jejuar e mudar o rumo de um povo. Tudo que você faz aqui é importante, mas não esqueça que existe algo mais importante. Homens e mulheres que oram a Deus. Nós estamos aqui no NASP porque Jesus nos convidou para unirmos a Ele em oração. Nessa noite, peço que vocês orem pelo México, pelos Estados Unidos, por as pessoas que poderão perder tudo. Eu sei um pouquinho do que é perder tudo num furacão, mas tem gente que perdeu muito mais do que eu. Eu sei que o que é um pouquinho, cada pessoa é uma vida diferente, mas uma coisa eu sei, que se nós crescermos e conhecemos a Deus, e prosseguir em conhecer a Deus, e aprendemos a orar, podemos ver muito maiores mudanças acontecendo, porque você como filha de Deus, você como filho de Deus, tomou posse do mesmo poder que Elias. O Espírito Santo está agindo na sua vida. Hoje à noite, eu quero convocar vocês, para que todos aqui que estejam aqui, independente da sua idade, dependendo da sua condição, não olhe para o seu problema, busque o Senhor, o Deus que pode resolver qualquer problema. Você está sendo convocado nessa noite para ser um homem ou uma mulher de oração. Nós vamos ganhar as nossas batalhas, não importa o tamanho delas, conversando com Deus, que sempre resolveu as coisas quando as pessoas oram. Quando você ora, Deus trabalha. Agora, quando você não ora, só você trabalha. Às vezes você está angustiado, exausto de tantas coisas, porque talvez você está fazendo tudo sozinho. E as histórias narrativas bíblicas nos convidam a sair das páginas da Bíblia para entrarmos numa história de pessoas que podem fazer diferença. Eu quero te convidar para você cantar essa oração ou essa confissão de fé comigo, porque aqueles que deixam Deus transformar a sua vida se tornam homens de Deus, mulheres de Deus. E o primeiro papel dos missionários de Deus é interceder pelas pessoas, é interceder pelas cidades. Nós podemos unidos mudar o rumo de muitas coisas, se nós não desistirmos de segurar a mão do Senhor. Amém? Fique em pé nesse momento. Vamos cantar essa confissão. Se de fato você tem vivenciado isso, como Elias viveu, como Moisés viveu, muitas outras pessoas que o registro bíblico deixa para nós como inspiração para essa noite. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Senhor Deus, como eu gostaria que nessa noite todos pudessem sair dessa igreja com um coração diferente, transformado. O coração, muitas vezes, temos sentimentos confusos. Sabemos qual é o caminho, conhecemos os teus mandamentos, mas às vezes não sentimos nada. E queremos fazer apenas as coisas baseadas quando sentimos, Senhor. Como podemos viver esta mensagem de hoje? Como podemos crescer na oração? Há muitas orações na Bíblia. Eu peço nessa noite, como pastor, que o Senhor ensine cada um de nós a orarmos. Abra os olhos dos teus filhos aqui nessa noite para não desistir da vida, não desistir de buscar a Ti. O Senhor é um Deus real e presente. Pai querido, aqui há pessoas que estão muito bem hoje. Tem escola paga, estão indo bem na escola, tem bons amigos, tem pais tranquilos e felizes, está com uma vida muito boa. Abra os olhos e o coração dessas pessoas, para elas ajudarem outros que estão em aflição. Pai querido, aqui há homens e mulheres ousados, que têm uma experiência profunda contigo. Levante esses homens, essas mulheres, para orar, para interceder por outros. Que o Senhor ouça suas orações. Pai querido, nós vivemos num país muito difícil. Não difícil porque o Evangelho não pode ser pregado. Somos uma cultura confusa. Temos costumes bem diferentes e diversos. Tem hora que parece que é difícil demais viver o cristianismo nesse lugar, nesse país. Não sabemos que rumo teremos as coisas nos próximos meses, mas pedimos que o Senhor ouça a nossa prece. Aqui existe mais de 1000 pessoas que desejam nessa noite orar, buscar a Ti pela nossa nação. Também, Senhor, oramos por aqueles países que hoje estão passando por ansiedade, o medo de uma tempestade, de um furacão, de um terremoto, pessoas que poderão perder tudo, que poderão amanhã não ter mais nada. Quem sabe alguns poderão até perder a sua vida. Mas, Senhor, Tu podes repreender o vento, acalmar a terra. De algum momento, Deus, ajuda que os países, os governos, os líderes se voltem para Ti, sejam menos opressores, buscam fazer leis justas, confessem os seus pecados e arrependam-se quando fizeram coisas extremamente corruptas, entristeceram a Ti e prejudicaram os seus países. Senhor, ajuda-nos como o NASP,
Muitas vezes vemos aos cultos e não te honramos, tratamos o culto como uma coisa comum, indiferente, apática. Perdoa-nos, ó Deus, porque aqui nesse momento, quando se juntam pessoas, o Teu Espírito Santo quer manifestar poder, virtude, transformação. Pedimos a Tua bênção sobre todos, e ao sairmos deste lugar, ensina-nos a orar e a fazer o bem. Em nome de Jesus. Amém.